Iniciando a gravação, só um pouquinho. Então, bem-vindos a todos à nossa oficina, a nossa última oficina desse bloco, né, do projeto da HTL Vida em parceria com a Unesco. Queria agradecer quem já está aqui com a gente, agradecer quem está presente lá na HTL Vida, né, por participar conosco dessa atividade. Muito obrigada também, Jorge, pela sua parceria e colaboração nesse projeto. E hoje a gente vai começar primeiro falando um pouquinho sobre, de maneira geral, sobre a transmissão. Então, o professor Jorge vai dar uma breve explicação sobre como acontece, né, quais são as formas de transmissão do HTLV. E em seguida a gente vai abrir para um bate-papo. Se houver perguntas, dúvidas durante as aulas aqui, vocês podem deixando no chat, que aí a gente vai depois. Então, bem-vindo. Pode ir? A gente já está gravando e essa aula depois vai ficar disponível no YouTube da HTL Vida. É isso. Sim, 2 recados importantes. Eu vou deixar no chat a lista de presença, por favor, assine, porque a gente precisa disso, né, para outras coisas, para outras finalidades. E também vou deixar no chat a avaliação do curso, da oficina, né, que é importante também para a gente melhorar nas próximas vezes. Então, são esses os recados por enquanto. Pode iniciar, Jorge. Aí você vai pedindo, eu vou passando aqui, tá bom? Tá bom. Obrigado, Tatiane, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre a transmissão do vírus linfotrópico células T humanas, né? O famoso HTLV-1. Nós sabemos que o Brasil, né, é um dos países com maior número de casos de HTLV-1, né, principalmente no norte e nordeste do Brasil e no Japão. É sempre difícil de a gente falar em transmissão, porque existe uma conexão entre transmissão e a questão de quais são os modos mais frequentes de retrovírus, no caso, né? Tanto HIV como HTLV. Eles possuem rotas semelhantes de transmissão, mas com características que a gente vai poder conversar aqui durante essa nossa conversa. Tá bom? Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, para fazer comentários. Às vezes, isso é muito mais importante do que eu vou explanar aqui, e tem muito do que nós já colocar aqui, vocês já tiveram a oportunidade também de discutir durante os últimos 2 anos e meio, quando o HTLV Channel foi instituído. Então, acredito que muito do que eu vou falar, a gente pode fazer uma discussão mais aprofundada do que vocês estão imaginando do que tem aqui. Então, como um todo, as viroses, né, os mecanismos de transmissão são muitas vezes eficientes ou não, mas que elas possuem características que podem fazer uma disseminação mais rápida, mais lenta. Então, no caso dos retrovírus, normalmente os retrovírus são transmitidos por via sexual, porém, no caso do HTLV, uma via importante de transmissão é através da transmissão vertical, ou seja, da mãe portadora do HTLV1 para o bebê ou durante a gestação. Além disso, também outras questões podem ser transmitidas pelo HTLV1, né, como eu coloquei aqui. Então, compartilhamento de seringa, acidente de trabalho, assim por diante. Até a gente ter outras questões, por exemplo, que a gente pode discutir, como isso acontece para a prevenção. Então, por exemplo, no caso do parenteral, todos os bolsos doadores de sangue no Brasil, eles são testados, né, para HIV, além de outros agentes infecciosos. Então, tanto o HCV como o HTLV, desde 1993 já é obrigatório. Então, quando você doa sangue, né, essa possibilidade de ser transmitida provavelmente não acontece mais, porque todo o sangue que vai ser transfundido, ou plasma, ele é diagnosticado para anticorpo anti-HTLV1. Então, isso também no meio, por exemplo, a gente não está ok. A outra questão é sexual. Então, a gente tem pessoas, né, que convivem entre si,
e aí, a partir daí, a gente vai ter poder discutir e fazer uma prevenção, né? Principalmente os casais discordantes, que a gente vai discutir mais para frente um pouquinho. O pessoal está entrando, né? Então, vai ser legal isso. A gente, então, vai poder discutir um pouco, né? Como é que acontece essa transmissão, né? Quando a gente estuda o HIV, no caso, o HIV sem tratamento, ele produz muitas cópias do vírus no sangue. Então, essa produção desses vírus, eles vão para a corrente sanguínea, vão para as áreas genitais, e essas células têm vírus, e também fora das células tem muito vírus. Então, durante a transfusão de sangue não testado, quer dizer, o HTLV é transmitido, né? Mas o HIV é muito mais quando isso não é testado. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão, né, dos dois vírus que mais se assemelham entre si. No caso do HTLV1, que é o motivo da nossa aula de hoje, ele é um pouco diferente, tem um processo muito mais inteligente do que o próprio HIV. Então, como vocês podem ver aqui nessa figura, a gente tem uma célula que está em verde, né? E dessa célula, você pode perceber que tem 3 bolinhas verdes. Então, essa bolinha verde já é um material genético do HTLV1. Ela atrai outras células de defesa, no caso CD4, e essa transmissão em verde. Então, tem uma célula em verde, e vocês percebem que tem 3 células em vermelho, que estão sendo atraídas por essa célula infectada. Então, essas 3 células em vermelho, elas vão estar infectadas depois pelo HTLV1. E a célula verde, ela se destrói, mas ela já passou o vírus, né, para 3 outras células, que, por sua vez, vão infectar outras células durante o seu caminho. Então, por isso que a gente fala que a transmissão do HTLV1, ela não é uma transmissão explosiva de vírus, como acontece no HIV quando não é tratado. Pelo contrário, então, a célula é um contato célula para célula. Então, tem um mecanismo bem detalhado sobre isso, né, que eu não vou conversar agora, mas se a gente quiser detalhar, a gente pode conversar depois, no bate-papo, para eu poder explicar um pouco melhor e mais profundamente como acontece essa transmissão. Pode passar, Tati, por favor. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo como acontece mesmo. Ali era uma foto. Aqui, ela é uma foto de varredura, um pouquinho mais do que acontece de fato, né, no dia a dia, vamos chamar assim, dessa transmissão. Então, vocês podem perceber, né, que tem partículas virais saindo, né, das células que estão hospedeiras. Então, no final, né, nesse terceiro quadro aqui, toda essa parte que estão redondas, vamos chamar assim, são novas partículas virais que estão a caminho de outras células não infectadas. Então, isso também é um mecanismo, né, um pouco diferente do HIV, e a célula, né, vai ser hospedeira, que a gente fala no inicial, vai ser destruída, e novas células que foram atraídas e foram infectadas vão levar a infecção para outros locais do nosso organismo. Próximo. Isso acontece também, né? Aqui, para vocês terem uma ideia melhor, como é que isso acontece? Então, essas células chamadas DC são células dendríticas. Elas são importantes na resposta imune porque elas são o que apresentam o antígeno às células. Então, é o momento inicial de uma resposta imune normal, né? Então, a gente tem essas células que estão circulando no nosso organismo como um todo, e quando essas células são infectadas pelo HTLV1, né, no lado esquerdo aqui, esse momento 3 aqui, a gente pode perceber, né, que a célula, né, tem a parte em azul, que é justamente as partículas, né, que vão sendo migradas, né, e lembra que eu comentei com vocês que precisa de um contato com uma célula-alvo, que é essa target, é uma célula-alvo. Então, outro CD4 que chegou, que não era infectado, e aí essa célula passa o material genético para outra. Então, são vários outros mecanismos, mas que o mais importante é justamente isso que eu mostrei anteriormente. Tá? No quadro aqui ao lado, né, a gente pode identificar que ao longo do tempo aquela célula fica totalmente infectada. Né? Tudo que está em verde são vírus que são do HTLV1, né? E no final você tem uma célula
totalmente infectada e que vai ser eliminada, né, pelo sistema nervoso, sistema imune. Próximo. Bem, o que eu falei foi um mecanismo que é comum em todos os modos de transmissão, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho como acontece em cada uma delas. E a transmissão vertical é uma das mais importantes no caso do HTLV1. Né? Então, essa transmissão é da mãe, né? A mãe infectada pelo vírus, pelo HTLV1, para um bebê, né, que está em gestação, ou no canal do parto, ou após a amamentação. Então, essa transmissão, né, se você pegar como um todo, está em torno de 5%, ou seja, de cada 5 mulheres que estão infectadas, de 100 mulheres que estão infectadas pelo HTLV1 e está gestante, né, elas, no final das contas, quando tiver o bebê, se não for tomada nenhuma medida profilática, que nós vamos discutir aqui, 5 a 25% dessas mulheres podem transmitir o vírus para os seus bebês. Então, os bebês podem ser infectados por essa, em termos de 5 a 25%. Então, bastante elevado, né? E aqui no Brasil, a gente tem feito alguns estudos, né? E também no mundo, mostra que também a possibilidade dessa transmissão tem a ver com um fator genético também. Então, algumas mães que têm algum tipo de diversidade genética podem ser infectadas em uma proporção muito maior do que outras. Também, que a gente vai discutir bastante, isso é o tempo de amamentação. Então, quanto mais prolongado a amamentação, maior o risco. Então, se você não amamentar, o risco cai para 2, 3, até 5%. Enquanto que se você amamentar, quanto mais tempo tiver, o risco chega até 20% de transmissão. Então, esse período é importante que a gente, né, atue nessa fase, fazer com que as mães recebam, né, leite materno para fórmula láctea, para poder a gente fazer a prevenção, né? Então, ao invés do bebê ser amamentado no peito pela mãe que é HTLV1, ela recebe o leite já artificial, que aí ela tem segurança de que, na verdade, a probabilidade de transmissão é praticamente muito, muito pouco, tá bom? Então, volta um pouquinho, Tati, por favor. Então, a gente também tem que olhar a quantidade de vírus que tem no sangue. Eu sei que a carga viral do HTLV1 não é muito comum de ser feita, né? É só em ambiente de pesquisa, assim por diante. Então, a gente tem que olhar isso com calma, né? Do ponto de vista prático, ela é pouco utilizada, mas parece que tem alguns trabalhos mostrando, obviamente, quanto maior a quantidade de vírus no sangue da mãe, a probabilidade de transmissão para o feto, para o bebê, é relativamente grande. Além disso, nossos estudos, né, mostram, mais recentes, que talvez essas mulheres sejam necessário fazer o parto cesárea, tá? Mas isso não está ainda totalmente consolidado, né, na literatura, então a gente tem ainda que ter uma precaução quanto a isso, mas pelo que é a HIV antes do tratamento antirretroviral, a cesárea era uma medida importante, porque diminui muito o trabalho de parto, né? Enquanto no parto cesárea dura cerca de 1 hora, né, a cirurgia, ou seja, o bebê, o recém-nascido, tem pouco contato com o líquido amniótico ou com os outros tecidos que podem conter o HTLV1, o HIV. No caso do HTLV, também é a mesma coisa. Então, como não tem tratamento no HTLV1, é fundamental a gente estudar isso e tentar fazer essa prevenção também nesse momento. Próximo. Então, aqui no Japão, eles fizeram esse estudo, né, mostrando que antes de você implementar qualquer sistema na década de 80, eles observaram que a prevalência de mulheres, ou seja, portadores, chegava até 75% das mulheres. E daquelas também que tinham crianças, então, chegava a 92%, ou seja, a possibilidade das mães transmitirem para os seus bebês era muito elevada naquela época. Então, por isso que no Japão, desde a década de 90, e instituído no ano 2000,
é obrigatório, além da testagem de banco de sangue, que foi um dos pioneiros lá também, na década de 80, a possibilidade também de barrar, né, parar o aleitamento materno de mães HTLV1 para os seus bebês. Também a doação de leite também ela é inibida em relação a isso. Pode passar. Então, quando a gente fala em termos de saúde pública, é fundamental a gente entender, isso é o papel de vocês, né? Entender como isso acontece do ponto de vista mais geral. Então, mais recente, em abril desse ano, por exemplo, o governo brasileiro instituiu, né, uma portaria para tentar incluir no serviço de pré-natal a testagem para HTLV1 em todo o Brasil. Então, vai ter que ser implementado aos poucos, né? Nós sabemos que alguns estados, Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Mato Grosso, né? Acho que pode ter mais alguns, que eu não estou lembrando agora, e já institui isso normal, é prática, né, da testagem nas mulheres grávidas, né? Então, é feito no primeiro, logo, visita de pré-natal, mas também pode ocorrer em qualquer momento das visitas. Agora, isso é importante. Outra coisa é o que a gente está fazendo aqui, né? O HTLV, quando você fala, as pessoas confundem com HIV, confundem com o vírus da hepatite, assim por diante. Então, é fundamental, quando a gente fez essas oficinas, junto com a Associação HTL Vida, é justamente para a gente melhorar o tipo de informação científica, né, no meu caso, para avaliar e melhorar essa informação. E cada vez que você informa uma pessoa, no caso de vocês, isso vai ser multiplicado. Essa multiplicação de conhecimento permite uma melhora estrutural da sorologia. Então, muitas dessas pessoas que podem estar expostas, né, essas mães, elas são confirmadas, né? E o ideal antes do nascimento, porque talvez no futuro, além de inibir a lactação necessária, né? O bebê não pode amamentar de mães HTLV1, também a gente tem essa questão, talvez, no futuro, instituir ou sugerir um parto cesárea, tá? Mas isso ainda está em fase de discussão, tá bom? Sabemos também que, principalmente no Norte e Nordeste, na Amazônia, são regiões de difícil acesso para procurar ajuda no hospitalar. Então, são horas, às vezes, de barco, dificuldade de estradas, assim por diante. Então, é uma questão muito importante identificar na região de vocês os locais que possam fazer esse acolhimento, esse atendimento. Então, sabemos isso por diversos outros pesquisadores, mas, assim, do ponto de vista de saúde pública, não há uma estrutura ainda montada, como, por exemplo, tem o HIV, né? Então, você tem todo município, todas as cidades tem a seu ponto de referência de atendimento de HIV, que geralmente é feito nos serviços de atendimento especializado. Então, esses postos de saúde com mais infraestrutura são utilizados no Brasil todo para atendimento de geral, né? Incluindo também doenças infecciosas e delas, né, os retrovírus, que a gente quer que inclua também o HTLV1. Nós sabemos, né, muitos de vocês portadores, sabem que existe um estigma social, né? Muitas com a dificuldade de andar, ou seja, às vezes querem atendimento em outra cidade, porque existe um estigma em relação a uma confusão que se faz entre o HIV e o HTLV. Então, isso, mesmo com profissionais da saúde, isso pode acontecer. E vocês devem ter sofrido na pele. Depois a gente pode até conversar sobre esse assunto aqui, porque é o que cabe nesse momento, né? Então, a gente pode conversar e ver se isso acaba sendo uma coisa importante no dia a dia que vocês, principalmente o pessoal da associação, né, que acaba recebendo telefonema, mensagens pelo WhatsApp, tentar justificar e procurar explicar qual é o fator para essa transmissão e essas pessoas também se empoderarem e levar isso adiante dos seus familiares, seus amigos, enfim, toda essa relação. Tati não viu o último aqui, está na frente.
Ok. Bem, a gente estava fazendo um trabalho mais recente, que ainda não foi publicado, que mostra, provavelmente, que a via de parto pode ser muito, muito importante também quando tem residual. Lembrem que no começo eu conversei com vocês, se a gente inibir a lactação, a possibilidade de transmissão da mãe infectada para o bebê é menos de 5%. Será que é possível a gente diminuir esse 5% para menos, bem menos, zero, por exemplo? Então, nesse trabalho que eu estou colocando aqui, mostra justamente o quê? Quando você tem um parto cesárea, normalmente uma cesariana, sem complicações, dura 40 minutos, 1 hora no máximo. Então, durante esse período do parto normal, né, que é o parto vaginal, que é o que mais acontece no dia a dia, esse rompimento das membranas e vários outros elementos da placenta podem estar em contato com o bebê deglutir. Tá? A deglutição ela é também um fator de transmissão. Então, o vírus pode entrar durante essa fase, né, do desenvolvimento e também durante o canal de parto. Então, isso também poderia ser prevenido ou diminuído, pelo menos, com parto cesariana, mas, como eu falei, ainda é uma necessidade da gente ainda fazer novos estudos. Pode passar. Então, nós fizemos alguns estudos, né, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde tem uma coorte de quase 1.000 pessoas infectadas com HTLV, 700 são HTLV1, e uma boa parte são de mulheres. Então, o que a gente percebeu nesses trabalhos, é que se uma mãe tiver uma quantidade de vírus bem elevada, a partir de 200 cópias, que é um número razoável, ela tem uma chance 3 vezes maior do que aquela mãe que não tem carga viral positiva, por exemplo. Então, mostrando que a quantidade de vírus no sangue também leva um aumento da infecção, né? Bem, e outras duas questões é em relação à duração da amamentação. Então, quanto maior, mais longo a amamentação, ela é a chance maior de transmissão. Então, a gente aqui separou, acho que, se eu não me engano, foi de 6 a menos 6 meses. Então, as mães que amamentaram por mais de 6 meses no peito tiveram uma chance 7 vezes maior de transmissão do que aquelas que não fizeram essa amamentação por um longo período. E outra coisa interessante que a gente viu, que é o que a gente chama de agregação familiar. Então, se você tiver uma irmã ou irmã infectada pelo HTLV1, a chance de você ter uma transmissão vertical é em torno de 16 vezes maior do que aquelas que você não tivesse agregação familiar, ou seja, tiver só uma pessoa infectada na família. Então, isso também é um fator interessante de vocês, na hora da conversa, né, explicar. Então, esses 3 fatores. Eu sei que quantidade de vírus no sangue, que é a carga viral, ela não é prática, não é disponível, né? Isso geralmente é feito em hospitais de referência, né? Salvador tem, Recife, talvez, mas são bem pontuais e acabam sendo... o que é importante mesmo é você ter esse conhecimento da possibilidade dessa transmissão ao longo do tempo e evitar a amamentação, mesmo que seja por curto período de tempo. Próximo. Pode passar. Então, aqui é uma família, né, que a gente teve no passado. Vocês podem perceber que a senhora do lado, né, então, está segurando uma bengala, uma senhora mais idosa, né? Ela é a avó, né, desse garotinho, que também tem a mielopatia, e tem a mãe dele. Então, essas pessoas indicam que, dentro desse núcleo familiar, não só a HTLV está presente, mas também a possibilidade da doença acontecer com maior facilidade. Então, lá nossos pacientes, sempre que tem um paciente infectado, e você procura os familiares, irmãos, irmãs, pais, mães, metade ou quase um quarto deles está infectadas também pelo HTLV, e a chance disso acontecer e delas terem doença é quase metade. Entendeu? Então, você tem essa agregação, né, dos núcleos familiares. Talvez isso tenha a ver com a questão genética, né, que a gente tem estudado nos últimos anos. Assim, tá? Então, é o exemplo que eu falei nesse trabalho do Arthur também, né, que é professor em Maceió, da Universidade Federal.
mostra assim que mais ou menos 7 núcleos concentraram quase metade dos filhos soropositivos, né? Então, isso, aquelas que tiveram 3 ou 4 mais filhos, né, também apresentaram a transmissão, né, vertical, provavelmente. Então, aqui mostra, né, as famílias, né? Então, quando é redondinho, são as mulheres. Quando é quadradinho, são homens. Então, nessa família, por exemplo, a mãe era positiva, ela teve 8 filhos, né? 8 filhos. 3 foram dos testados, né? Dos 6 testados, metade, né? Ou seja, 3 foram infectados pelo HTLV. No outro aqui, mesma coisa. Só a mãe era sabidamente positiva, o pai a gente não chegou a ver. E dos filhos testados, né? Praticamente todos estavam positivos. Depende de ser o filho homem ou mulher. Nesse aqui, onde você tinha a esposa positiva, né, em vermelho, redondinho, e o quadradinho, o homem que não está infectado, também pode acontecer que elas se infectem, né? E todas as crianças foram infectadas. Aqui também, então, a média que a gente viu, de quando te olha os grupos familiares, quase metade, 40% a 50% das crianças ou dos adultos que eram filhos de mães ou pais soropositivos foram também transmitidos. Então, isso mostra, né, que quando a gente tiver uma pessoa infectada com HTLV1, você tem que fazer uma estratégia de buscá-los, né? Ver, quando você encontra alguém positivo, tem uma mulher, tem 10 filhos, você tem que, ela é positiva, então está confirmada, você pega e vai buscar essas famílias e testá-la para HTLV. Né? Ou elas vão, se forem adultos, se quiser fazer uma doação de sangue, como eu falei no comecinho, durante a doação, né? O sangue é testado para diversos vírus, bactérias, sabe? E aí, a partir daí, você acaba testando essas pessoas. Então, o positivo indica que nós temos que fazer um rastreamento. É fundamental do ponto de vista de saúde pública. Uma vez identificado o caso que chama caso índex, então, pai ou mãe, ou avô, enfim, irmão, irmã, então tem que serem testados todos esses da mesma família, ou às vezes até os tios, tias, assim por diante. Então, é uma que a gente chama de agregação familiar. Então, você tem que realmente buscar, e metade dessas pessoas é provável que estejam infectadas, né? Principalmente aquelas que foram amamentadas. Bem, se a gente fizer isso, por exemplo, no Japão, eles fizeram isso, né? Desde a década de 80, eles testaram em banco de sangue, depois testaram nas crianças, e foi indo. Eles fizeram uma projeção que talvez agora, nesse momento, menos de 2% dos locais onde era 5%, 20%, como as ilhas do Japão, com essa estratégia, testagem em banco de sangue e testagem no pré-natal, já reduziu bastante a incidência lá de infecção e de doença. Então, isso é uma estratégia que no Brasil a gente vai poder utilizar. Com relação à transmissão sexual, a gente tem possibilidade, né, como mostra aqui no trabalho do Arthur, um outro trabalho, que uma boa parte dessas pessoas podem ser casais que chamam concordantes, né? Desses 69 casos, dos casos concordantes, a transmissão, né, era quase 100%. Então, a gente tem também a possibilidade de um risco igual entre homens e mulheres. Tá? Geralmente, no Japão, depois de 10 anos de relacionamento, a mulher passava para o homem cerca de menos de 1%. No nosso caso, isso não aconteceu. Então, uma boa parte das mulheres também, dos homens, foram infectadas por via sexual, enquanto que as mulheres também tiveram uma chance maior de transmissão. E isso mostra que essa transmissão é um pouco diferente do que acontece no Japão, e o risco de transmissão, tanto do homem para a mulher, quanto o inverso, pode acontecer. Tá? Isso leva uma taxa de transmissão quase metade, 47%. Pode passar, Tati. Então, como comentei anteriormente, a gente, quando começa a investigar um caso, essa investigação permite a gente identificar outras pessoas que estão na família, e essa investigação permite a gente, como se fosse puxar um novelo de lã, sabe? A gente não sabe o que vai encontrar. Às vezes, de um caso index, né, um caso positivo que a gente está atendendo,
pode ser uma outra onda, vamos chamar assim, né? Que está obscura, né? Às vezes tem até casos de parentes, avós, que têm já doença neurológica e não sabia. Então, a partir do caso INDEX, é fundamental que a equipe, né, vá nas casas, que a gente pode discutir depois, fazer um atendimento, ver como são as condições de habitação, porque também tem isso, né? Muito das transmissões verticais tem a ver com a baixa taxa de escolaridade, né? E renda também tem a ver. Então, nos lugares que é onde isso tem uma questão econômica importante, como o Norte, Nordeste, enfim, outras regiões do país, pode ser uma questão de saúde pública e de alvo, né? Preferencial às pessoas que tenham uma baixa renda. Então, além da transmissão que eu falei, sexual, sexual no caso, transmissão materno-infantil e também outras formas, como eu falei, de transmissão de sangue ou percutante, outras formas de transmissão podem ocorrer nos vírus ou pessoas vivendo com HPLV, né? Então, já comentei a questão da doação de sangue, desde 93 isso já praticamente foi cortada. Nos materiais pérfuros cortantes, né, tem que seguir uma recomendação, né? Não há ainda recomendação para o uso de antirretroviral, como acontece no HIV após um acidente, né? Então, existe todo um protocolo, no caso, né, de que chama de PEP, né? Ou seja, profilaxia pós-exposição, no caso de HPLV, isso não ainda está institucionalizado. E há mais ou menos 13 anos atrás, né, o Ministério da Saúde também já criou uma portaria e toda a doação de órgãos e tecidos eles são checados, todo doador é checado para esse tipo de vírus, tá? Então, existe uma segurança nos transplantes, tá? Bem, em relação ao que nós podemos fazer para diminuir isso, né, o papel de vocês aqui. Então, uma das estratégias que deu certo, né, que tem dado certo, é no caso do Japão, né? Então, eu falei várias vezes do Japão porque é o país que mais avançado em termos de pesquisa, em termos de atendimento, assim por diante. Lá, tem mais de 1 milhão de pessoas infectadas com HPLV1. E como eles trabalham com o sistema de banco de dados importante, então, toda pessoa no Japão tem um banco de dados eletrônico, né? Então, se você viajar, sair de Tóquio e ir para Kyushu, então lá o médico ou a equipe de saúde vai ter acesso ao seu prontuário eletrônico e fazer um atendimento normal. Então, isso também agita, né, ajuda, e o governo brasileiro, né, muito provável na próxima administração, vai instituir isso também no Brasil. Então, vai ser possível a gente fazer um atendimento de uma pessoa que viajou da Bahia, por exemplo, para São Paulo, como acontecia bem isso há um tempo atrás, a gente poder olhar o prontuário, o resultado dos exames e fazer um atendimento mais adequado. Então, lá no Japão, volta, Tati, tem mais de 1 milhão de pessoas infectadas, né? Aqui no Brasil também, a gente tem esse número, né? E lá eles diagnosticam cerca de 800 casos da doença leucêmica, que é muito grave, né? Como a gente já começou nos cursos anteriores. E ao diferente, no caso da ATL, na doença leucêmica, né? Os homens são muito mais predominantes do que as mulheres, né? Então, a incidência das mulheres é em torno de 2%, enquanto nos homens é quase 7%, ou seja, tem 3 vezes mais homens com risco de leucemia do que as mulheres. Já no caso da doença neurológica, né, RAM, que é a maioria dos casos que a gente tem, ele tem um risco, né, de 2 até a mais vezes durante a sua própria vida. A gente tem estudo mostrando que isso pode chegar até 10%. Então, isso a gente tem que ter atento, né, no aconselhamento das pessoas. Então, uma pessoa que chega assintomática para você, no centro de saúde onde vocês estão, elas vão ter que serem orientadas nesse sentido. Dizer, olha, os familiares têm que ser testados, né, lógico, fazer um aconselhamento antes e explicar do que se trata, o que vai ser feito depois do resultado. Se o resultado for negativo, ótimo, então você pode orientar, mas a preocupação é pouca. Com relação aos casos positivos, aí tudo aquilo que a gente já começou anteriormente, né? Testar
os comunicantes, no caso, né, filhos, pais, netos, todas essas pessoas, né? E fazendo isso, né, naquelas regiões de hipernecessidade, naquelas ilhas do Japão, a gente caiu, né, que era 20% a 30% de infecção lá, caiu para menos de 4%, 5%. Então, isso mostra que você acaba sendo um fator importante, né? Então, a gente fazer a testagem na doação de sangue, né? Evitar que aquela bolsa seja usada por outras pessoas. Isso é fantástico. 2, fazer a testagem durante a gestação, identificar essas pessoas e evitar que elas amamentem. Isso é fundamental. Então, essas são estratégias, né, que, no locais onde isso é levado a sério, ajuda bastante ao longo dos anos. Né? Um trabalho, como eu mostrei, né, no Japão, levou 10, 20 anos, eles mantêm ainda certas regiões com bastante vírus, e a gente tem que estar atento a esse tipo de estratégia. Por isso que esse curso é importante, para que vocês entendam como um mecanismo acontece de transmissão e como barrar essa transmissão, tá bom? Acho que, não sei se tem mais, tá? Enfim, é isso que vocês têm que fazer, né? Fazer atrás, dizer, uma pessoa que é positiva, ela tem que ser orientada a trazer os familiares para os centros de saúde para fazer as testagens. Aquelas mulheres, né, que estão grávidas, elas têm que fazer uma parada na alimentação, né, ou pelo menos reduzir o tempo, se não vão ver isso. E isso, só para vocês terem uma ideia, se a gente aplicar isso, todo ano no Brasil tem 3 milhões de partos, tá? E se tiver uma prevalência, né, dessas crianças, desses 3 milhões, a gente vai ter mais ou menos 6 mil crianças infectadas todo ano. Então, vocês imaginam que isso é uma coisa importante. Então, a gente tem que implementar essas políticas nacionalmente para evitar esse tipo de situação. Então, as ações, né, que a gente está fazendo aqui, por exemplo, oferecer orientação objetiva, essas aulas vão ficar disponíveis para vocês, então vocês vão ser multiplicadores dessa estratégia, né? Sempre que tiver uma doação de sangue, muitas vezes eles não fazem o STIM-BOT, que é um teste confirmatório, por exemplo, que é necessário. Então, a pessoa vai, doou sangue, é positiva, ele diz, olha, foi positivo, procura ajuda, vai no centro de saúde. Mas é necessário que é feito o STIM-BOT ou outro teste confirmatório, PCR, enfim, para poder você dizer, olha, você é portadora do vírus HTLV1 ou do HTLV2 ou não. Foi um falso positivo no banco de sangue e você pode seguir a sua vida normal. Bem, sempre que é possível, nesse momento, vocês já falam assim, tem uma confusão, né? Porque como é HTLV e HIV, o HTLV1 foi descoberto antes do HIV. Então, existe alguns profissionais, não agora, mas confundiam, né? Quando chegava com HTLV, o cara dizia, você vai ter AIDS, você tem que tomar antirretroviral. Então, isso também tem que ser bem esclarecido, né, por vocês, mostrando, dizendo que, apesar deles terem uma similaridade genética, os vírus, né, parecidos entre si, mas eles têm um comportamento totalmente diferente, né? Tanto do ponto de vista biológico, como também de transmissão. Então, como eu falei, é uma agregação familiar, né? Você tem que testar todo mundo, né? As mães, tudo, pai, mãe, e não aumentar. A não aumentação permite uma diminuição importante da transmissão da mãe infectada para o filho. Tá bom? Os filhos, no caso. Pode passar. Sempre que for possível, né? As pessoas portadoras não devem doar sangue, obviamente, nem outros tecidos, né? Como leite, né? Banco de leite, ou outros órgãos, como já está preconizado, né? E, para evitar a transmissão sexual, né? Use preservativos. A gente orienta isso, né? Sei que principalmente nos casais estáveis, isso às vezes não acontece, mas se for pares discordantes, a gente pode discutir isso, é uma questão que a gente pode conversar agora, né? E também testar todas as pessoas envolvidas nessa agregação familiar, tá bom? Acho que é isso mesmo. Obrigado. Eu deixei aqui o meu contato, que vocês podem mandar mensagens, né? E também a gente sempre dá uma ajuda no HTLV Channel, se for necessário.
eles repassam as perguntas mais a ver com a gente, e isso ajuda também nessa fase que a gente está agora de educação, né, e promoção da saúde. Obrigado, Tati, mais uma vez pelo convite, tá? E pela oportunidade também de discutir esse assunto com vocês. Eu que agradeço. Obrigada a você. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas a gente vai continuar falando. Eu vou encerrar só porque depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube para não aparecer a imagem de ninguém, porque agora a gente vai deixar à vontade para abrir as câmeras. Então, deixa eu só parar aqui, ver se eu consigo, né? Porque eu não sei se é possível parar a gravação. Parar a gravação.